não? Sim. Olha, diante de tantas ofensas e mentiras divulgadas nas redes sociais, muitas pessoas vítimas dessas atitudes recorrem à justiça, entrando com um processo por danos morais. Mas há outras situações também em que a lei pode ser aplicada. Ô, Ana Rebeca, então, né, como funciona esse processo por danos morais? O que caracteriza isso? Oi, Renata, de volta no Manhã Cidade, agora para falar sobre esse assunto que é bem interessante, né? Inclusive, a gente utiliza como exemplo, né, um caso que foi o seguinte: o cara utilizava de uma rede social para conquistar uma mulher, né? Conseguiu, eles tiveram ali um relacionamento, mas, né, ela descobriu que ele era casado, enfim. E aí, danos morais, ela entrou com um processo em relação a isso. Contas falsas. Vou ligar aqui para Rebeca, para a gente poder conversar sobre esse assunto, que é muito, tá igual muito legal. A Breno jogando futebol. Muito interessante. Depois eu vou separar de uma música. Tem uma música nova de Simone que fala sobre isso. Simone e Simaria? É, não, como é o nome? Não, é outra. Cigarro. Vai, Ana. Oi, Renata, consegue me ouvir bem? Sim. A imagem tá também aí? Tá a imagem, tá tudo. Som de rádio, imagem e TV. Então, Renata, a gente utilizou como esse exemplo, né, a questão desse casal aí nas redes sociais, mas quando de fato, né, entrar com um processo por danos morais, o que é dano moral? Não é? Quando você não consegue como proceder, enfim, a gente veio conversar com o advogado Alexandre César sobre isso. A rede social, a gente utilizou como exemplo, né, Alexandre, mas quando de fato entrar com processo por dano moral, em quais situações? Bom dia. Bom dia. O dano moral ele vai ficar, na verdade, identificado quando ocorrer algum dano à imagem, à intimidade, à honra daquela pessoa. E aí a gente precisa, inclusive, distinguir o dano moral do dano material, né? O dano ele atinge a pessoa em sua intimidade psíquica, e já o dano material não, é uma coisa que é palpável, que a gente consegue ver, como, por exemplo, um dano a um veículo, um dano que a gente consegue quantificar, inclusive, de imediato. E aí, no dano moral, obviamente, a gente precisa provar, né, dentro daquele processo, que realmente houve esse dano, que aquela pessoa realmente precisa ser indenizada. E quando quais os elementos que a gente consegue provar. Obviamente a gente vai provar através de documentos, de testemunhas, como no exemplo que você citou anteriormente, da pessoa que através de uma rede social falsa manteve um relacionamento e essa pessoa, ele era casado e ele provocou, né, na pessoa que ele se relacionou, quando essa história veio à tona de que ele era casado há 18 anos, todo um dano psíquico, um dano moral, um dano a ela junto à comunidade, e ela conseguiu provar, e na primeira instância, no TJ de Santa Catarina, ela teve sucesso no seu pedido indenizatório, uma indenização de 4 mil, mas claro, é importante que a gente tenha essa consciência de que é necessário provar que os meros dissabores do dia a dia, da vida social, eles não são indenizáveis. Né? Nós tivemos na década de 90, talvez até uma banalização do dano moral. E os tribunais foram se ajustando, e hoje realmente a gente precisa demonstrar que houve um dano psíquico, um dano social, um dano à imagem, um dano à intimidade daquela pessoa. E outro ponto importante, Rebeca, não necessariamente é preciso provar que o agressor, aquela pessoa que tem, o terceiro que tenha provocado um dano, ele tinha a intenção de provocar esse dano, não necessariamente, certo? Mesmo nas situações que não há essa intenção, é passível sim de indenização. Agora, você fala em provar, não é? Não é criar provas. Existe uma investigação, a justiça investiga quando você dá entrada num processo como esse, porque no caso desse da rede social, ela teria que ter acesso prints, por exemplo, de conversas, imagens, essas coisas, né? Exatamente. Normalmente, as provas, elas vêm ao processo por meio de documentos, certo?
por meio de, por exemplo, na situação como essa, no que aconteceu dentro das redes sociais, no print, esse caso específico, esse homem casado que mantinha essa relação extraconjugal escondida, inclusive da pessoa que ele se relacionava, ele conheceu a família daquela pessoa, tinha um convívio, mas ele tinha outra vida fora daquele relacionamento. Então, obviamente que ela conseguiu provar que ele escondia não só da esposa, que ele mantinha um relacionamento há 18 anos, mas de toda a sociedade que ele tinha, e que ele tinha outro relacionamento, e isso causou realmente um constrangimento à vítima. O Alexandre, em quais outros casos cabe aí um processo por dano moral e qual o valor pode chegar a uma indenização? Bom, como eu disse anteriormente, várias situações da vida cotidiana elas podem ser passíveis de um processo por indenização de dano moral, e aí vai realmente ser mensurado através do dano psíquico que foi causado àquela pessoa. Então, aí são imensas situações. Agora, há alguns é presumida esse dano moral, como, por exemplo, situações em que a pessoa tem o seu nome inserido nos órgãos de linha de crédito, como no SPC e Serasa. Então, isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência do âmbito jurídico, que ali ela não precisa provar exatamente que houve um dano psíquico. A situação de indevidamente ter inserido o nome, né, ou a restrição de crédito àquela pessoa já é passível de dano. E o valor pode chegar a quanto, assim, dependendo da situação? Bem, o valor, ele também é um critério subjetivo. Ele vai ser mensurado através, claro, da jurisprudência, que trata aquele caso em concreto, específico, né? Também varia de acordo com o entendimento dos tribunais, o valor, mas o teto, se for no juizado, são 40 salários mínimos, e se ultrapassar essa esfera, aí a gente vai para a justiça comum. Tem que procurar realmente um advogado, um especialista na área para entrar num processo como esse, porque tem gente que às vezes não consegue identificar que sofreu ali uma situação e cabe dano moral. Se, na mínima dúvida que surgir, já procurar um advogado. Ana Rebeca, como eu costumo dizer, você bem orientado, você vai exercer muito bem o seu direito. Então, também não adianta você procurar um profissional que não tem uma qualificação devida para lhe orientar, para entender o caso e também identificar qual a melhor estratégia para utilizar no processo. É importante que a pessoa realmente tenha um acompanhamento de um profissional, mas lembrando que no juizado especial civil não há necessidade, não há obrigatoriedade de que a pessoa seja acompanhada de advogado. Muito bem. Alexandre César, trazendo informações para a gente, Renata, em relação ao que é dano moral e quando realmente cabe um processo sobre dano moral. Renata. É muito sério isso, né? E o Alexandre aí citou como exemplo desse caso aí que repercutiu nas redes sociais. A pessoa estava se relacionando com alguém, não sabia esse alguém, né, já tinha um compromisso, mas esse alguém vivia se relacionando com a família, conhecia amigos, conhecia parentes dessa pessoa e de repente se descobre que a pessoa é comprometida. Imagine a situação que a outra fica, né? Complicado demais, demais. Tem que ser ressarcido mesmo. Agora procure um advogado. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo sozinho e aí termina entrando numa situação, a gente já viu, né? Situação que a pessoa é vítima e acaba virando o réu. Porque... Como dizia meu pai, procure um advogado. para fazer as coisas direitinho, bem orientado. 9h50 aqui na sua Rádio Cidade. WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem. Vou passar aqui no WhatsApp Cidade para ouvir a opinião dos ouvintes. Agora, meu filho, me ajude, pelo amor de Deus. O Israelito diz aqui: pessoal, bom dia, País de Caruaru. Estou na terra de Iracema, acompanhando as notícias da terrinha. Por aqui, noite e manhã de muita chuva. Ele está lá em Fortaleza, acompanhando a gente. Ele é de Caruaru, é irmão do Paulo Nailson.
Obrigado, bicho. Valeu aí pela audiência. Bom dia, Lucas. Não é pra tu não, Lucas. Não é porque não teve o ponto aqui. Bom dia. Lucas Bezerra da Silva, do bairro Universitário. Quero participar do sorteio. Tu já tá, bicho. Deixa de querer ganhar. Vamos... Vamos de música. Qual é a música? Vamos ouvir a Simone. Dois fugitivos. Qual é a Simone? Dois fugitivos.